Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E de ontem para hoje, o tema que foi central em muitas discussões foi a pesquisa da Datafolha, que mede a aprovação ou reprovação do presidente da República. O que isso tem a ver com a nossa realidade, o que isso aponta para o futuro e, eleitoralmente, o que isso significa, qual é o impacto desses dados sobre a realidade, né? A gente vai discutir isso aqui no nosso papo de hoje, mas antes eu queria convidar você que está chegando agora no Portal do José, que está nos conhecendo, para você se inscrever, você conhecer os nossos vídeos e ajudar a compartilhar o nosso conteúdo e a nossa reflexão. Você é bem-vindo e você é muito importante. Bom, gente, para a gente analisar essa pesquisa, nós temos que nos afastarmos emocionalmente, porque senão muita gente entrega a rapadura. Muita gente vai ficar triste sem entender como nós podemos estar vivendo um genocídio com mais de 107 mil mortos no nosso país e muita gente estar indiferente a esse tipo de situação. Aqui no Rio de Janeiro, só para a gente fazer um paralelo racional em situações recentes, é bom lembrar que o ex-governador Sérgio Cabral foi muito popular aqui no Rio de Janeiro. Ele foi eleito com 68% dos votos válidos. É muita coisa. O ex-governador, quer dizer, o governador Wilson Witzel foi eleito com mais de 60% dos votos. O que acontece com ambos agora? O primeiro está cumprindo mais de 340 anos de cadeia e o segundo está em vias de sofrer o impeachment. Dois personagens que receberam aprovação concreta na hora do voto em determinado instante da história do Rio de Janeiro. Em outros estados do Brasil, outras situações parecidas aconteceram também. E no mundo, vários políticos que tiveram aprovação em determinado momento, em outro momento caíram em descrédito, caíram em desgraça, caíram no esquecimento. A gente poderia aqui pegar o Einstein para nos ajudar a entender essa pesquisa, porque o Einstein tinha uns pensamentos muito interessantes. Em primeiro lugar, ele dizia que, quando perguntado sobre a natureza, ele dizia que duas coisas são infinitas. Uma é o universo e a outra é a ignorância humana. A ignorância humana no sentido de ignorar, né, de você não ter o conhecimento. E quando essa ignorância ela é somada a uma necessidade, aí, para avaliar a pesquisa, aí a coisa fica mais complicada ainda. Mas o Einstein tinha um outro pensamento sobre experimentos científicos. Ele dizia que é impossível você ter um resultado diferente se você sempre pratica o mesmo mecanismo na experiência. Se você sempre faz as mesmas coisas, o resultado sempre será o mesmo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essas pesquisas elas estão muito impregnadas de experimentos sociais que são feitos e que dão resultados positivos, como, por exemplo, os programas sociais. Sobre esse respeito, um dos filhos do presidente da República ele disse que o Bolsa Família é um programa socialista e que ele era, enfim, contra esse tipo de ferramenta porque isso se prestava também a uma manipulação política. E o presidente da República, como é que ele lidou com esse Bolsa Família, com esses programas sociais desde sempre? Estou vendo aqui no jornal duas frases dele. Uma que ele disse que o voto do idiota é comprado pelo Bolsa Família. Frase do presidente da República, né? Antes de se eleger presidente. E depois ele já definiu esse programa como uma forma de tirar dinheiro de quem produz para dar para quem se acomoda. Então, para o presidente, os beneficiários desses programas são idiotas e para o outro filho é uma espécie de socialismo. Com relação ao socialismo, a gente não deixa de dar razão ao filho do presidente, porque é uma ferramenta de diminuir injustiças e desigualdades sociais. Se você pega dinheiro de uma nação, do Estado, e você fomenta que essa desigualdade seja diminuída, é uma espécie de visão socialista. Mas é isso que o presidente está virando? Ele está virando um socialista? A família dele está virando socialista? Paulo Guedes vai virar socialista ou é socialista? Que gente é essa? O que nós estamos vendo de fato no Brasil é a criação do monstrengo sociopolítico econômico. É uma coisa que a gente poderia chamar de um ultra-sociocapitalismo. O que quer dizer isso? Para uma parcela da sociedade, está se aplicando uma visão socialista, com programas sociais. Mas para outra parcela está se praticando um ultracapitalismo selvagem, onde nenhum centavo dessa gente é tocado. Bom, mas é possível se sustentar um programa que dá respostas
eleitorais ou dar respostas positivas de aprovação ao presidente da República para todo o sempre com orçamento do nosso país? Olha, se o presidente conseguir sustentar, se ele colocar todos os esforços para que 40 milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros não fiquem em estágio de abandono ou estado de miséria, estado de não ter perspectiva nenhuma, quem sou eu para atacar o presidente? A questão é, e o restante da sociedade? E o restante do Brasil? E a nossa força de crítica, o nosso combate que nós devemos fazer o tempo todo para que a nossa nação seja soberana, seja uma nação independente, uma nação desenvolvida e que a justiça social seja uma justiça digna e não apenas uma esmola, um benefício, uma verba que não tem nenhum tipo de retorno. A gente vai ficar calado? E da onde surgirá então o dinheiro para a sustentação de determinados programas sociais? Bom, aí que a coisa vai ficar complicada. Avisa para o teu amigo bolsonarista, aquele que apoia Guedes, aquele que apoia o governo, que ele será assaltado, que ele será roubado para ajudar, segundo Guedes, sustentar os programas sociais. Como é que é isso? Os projetos de reforma tributária que Guedes está pensando com a sua equipe está de olho na classe média, em todas as pessoas que ganham mais de R$ 1.900 por mês, porque elas estão na faixa da declaração de imposto de renda. Para Paulo Guedes, quem gasta dinheiro com plano de saúde, escola privada, escola particular e livro são pessoas ricas. Portanto, são esses mais ricos que devem ser mais tributados para que programas sociais sejam vitaminados. Então, Paulo Guedes vai pegar você que paga o seu plano de saúde e paga a escola do seu filho e não vai permitir mais, segundo esse projeto, essa proposta, dedução no seu imposto de renda. Portanto, você vai ficar mais pobre para que os outros que são mais pobres não fiquem tão pobres na visão do Guedes. Bom, e o pessoal lá de cima, o pessoal da outra ponta, os ultracapitalistas? Não, esse Guedes não quer mexer. Não tem nenhum projeto para taxar dividendos, lucros, bancos, o sistema financeiro, cartões de créditos, os fundos de investimento, as igrejas travestidas em partidos políticos ou partidos políticos travestidos em igrejas, não taxando os seus imóveis, as suas remessas de recursos para fora do Brasil, os bilionários individualmente. Então não tem nenhum tipo de política econômica direcionada para esse andar de cima. Então a gente vai estar vivendo esse perigo desse monstrengo híbrido, né? De um ultra sociocapitalismo. Um socialismo com uma parcela que vai ficar mais pobre igualmente e uma parcela super rica que vai continuar ainda mais super rica se isso tudo continuar. Bom, o que avalia essa pesquisa? Eu fiz algumas anotações aqui, né, gente? Ela faz algum tipo de pergunta para as pessoas sobre a economia do Brasil, sobre a educação, um projeto de educação para o nosso país, o que vai acontecer com as nossas crianças, os nossos adolescentes, a infraestrutura, a indústria no Brasil, a ciência e tecnologia, a nossa soberania, as nossas riquezas, privatizações, enfim, nada disso é perguntado. A única questão ali são ligadas às questões emocionais. É como se você fizesse uma pesquisa, logo após um bilionário distribuir R$600 em comunidades, em favelas, na praia, e perguntasse para as pessoas naquele contexto se elas aprovam ou reprovam aquela criatura. A resposta você já sabe qual será. Então é um experimento que a gente poderia imaginar assim no campo privado, que daria um resultado que, se repetido, e é o que está acontecendo no campo do dinheiro público, também dará um resultado como Einstein dizia lá atrás, né? Conclusão, gente, o que a gente deve esperar mais à frente? Bom, se esses programas sociais eles forem mantidos, não serei eu que fará algum tipo de ataque, algum tipo de benefício dado às pessoas mais necessitadas do nosso país. Aí nós vamos mudar o nível do nosso embate. A gente vai querer que esse tipo de programa ele seja sustentável, mas ele seja digno. Ele confira uma independência e uma elevação do nosso povo. Mas isso vai ser muito difícil, porque para fazer isso, ou a classe média vai ser totalmente assaltada,
ou simplesmente esse programa não vai ter como continuar e aí o ânimo das pessoas, sem esse dinheiro, sem emprego, com a crise econômica que nós estamos vendo na nossa frente, aí certamente a avaliação do presidente vai mudar radicalmente. Então, muita calma nessa hora. Não tem ninguém que ficar desesperado achando que o mundo acabou, que o genocídio se perpetuará no nosso país e mais do que isso. Como eu disse no começo do nosso papo, se Sérgio Cabral, que teve 68% de aprovação, que foi eleito aqui no Rio de Janeiro, com esse tanto de aprovação, ele está cumprindo mais de 340 anos de cadeia, imaginem vocês um genocida com uma família cheia de problemas, cheio de implicações no mundo do crime, o que vai acontecer um pouco mais à frente. Vamos aguardar e vamos nos manter cada vez mais unidos e cada vez mais críticos. Se a gente já era crítico anteriormente, agora com esse tipo de desenho, a nossa responsabilidade aumenta ainda mais. A gente tem que ser mais críticos, mais vigilantes, divulgar mais as nossas ideias, conversar mais com as pessoas e mostrar o que está acontecendo. Gente, espero ter dado algumas contribuições, sobretudo para você que ficou meio desanimado. Olha, sacode a poeira, preste atenção, porque tem muita coisa pela frente para a gente fazer. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau!